Oi gente, que bom ter vocês aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá. Hoje a gente está num cenário um pouquinho diferente, mas o assunto é tão importante quanto aqueles que a gente tem tratado ultimamente. Ontem, conversando com algumas amigas, a gente falava sobre aquele momento que os nossos filhos, crianças pequenas ou adolescentes, vêm fazendo aquelas perguntas que pegam a gente de surpresa e a gente às vezes não sabe como responder. Queria te ajudar um pouquinho a esse respeito hoje. Sabe aquele momento que eles vêm e perguntam assim pra gente, o que é sexo? Da onde vêm os bebês? O que é menstruação? E às vezes a gente não estava preparada, não imaginava que a pergunta vinha, trazendo a criança da escola, de carro, caminhando com ela no parque, e de repente a gente é surpreendida por alguma pergunta que a gente não se sentia pronto para responder. A primeira coisa importante sobre esse assunto é que nós precisamos deixar a ponte de diálogo aberta. O seu filho, quer seja uma criança pequena ou um adolescente, ele precisa ter em você a confiança, saber que você é o lugar seguro onde ele pode fazer as perguntas, onde ele pode mostrar uma parte do corpo que ele percebeu uma mudança, alguém que ele pode confiar e tirar as suas dúvidas. Essa eu acho que é a parte mais importante da nossa discussão de hoje, que você tenha sempre essa ponte de diálogo aberta com seu filho. É importante que a gente não se escandalize, não se assuste demais quando eles vêm com uma pergunta que você não se sentia pronto para responder. Quando a gente olha para eles e já imediatamente, da onde que vem essa pergunta? Por que você quer saber sobre isso? Ou se escandaliza demais, as crianças, adolescentes podem começar a se retrair. Se a gente também delega, transfere a responsabilidade da resposta, procura teu pai, procura tua mãe, na escola você vai aprender sobre isso. Não se engane pensando que a criança vai se sentir satisfeita e vai deixar de ter as suas dúvidas. A gente deve responder a criança. Uma dica para a gente começar a responder aos nossos filhos é a gente perguntar para eles o que você sabe sobre isso, aonde você ouviu falar sobre isso, por que você me fez essa pergunta. Quando a gente começa perguntando para eles o que você sabe a esse respeito, muitas vezes o que ele precisa saber já está na resposta da própria criança. Por exemplo, Então, várias vezes já atendi pacientes com essa dúvida. Vem uma criança de 4, 5 anos e pergunta para a mãe, por exemplo, o que é sexo? E você pergunta para ele, o que você sabe sobre isso, filho? E a criança diz, eu sei que é quando um homem e uma mulher são casados e dormem junto na mesma cama. Basta para ele saber disso nessa idade. Eu não preciso explicar para ele a fisiologia, como que acontece o sexo, porque ele não está pronto para isso. Então, a gente vai dizer para ele, é isso, filho. É quando duas pessoas adultas dormem na mesma cama, são casados e eles têm sexo. Mas sexo é coisa de adulto, é coisa para a gente conversar mais em casa, em família. A gente não fala sobre isso em qualquer lugar. E você orienta a criança sem fazer com que aquilo seja um grande acontecimento, porque quanto mais a gente chama atenção para aquele assunto, mais curiosos eles ficam a esse respeito. Outras vezes eles vão nos surpreender. Eu acho que eu até já falei desse exemplo num outro vídeo, mas teve um casal de amigos nossos que buscava a criança da escola e a menina devia ter 4 ou 5 anos e ela veio no meio dos pais no carro e disse assim, mãe, o que é baseado? A mãe ficou muito apavorada, desesperada que ela estivesse consumindo drogas, quem que tinha oferecido droga para ela, e de repente o pai disse, peraí, onde é que você ouviu falar sobre isso? E a menina disse assim, mãe, é que eu vi um filme que era baseado em fatos reais. Então o baseado que a menina de 4 ou 5 anos queria saber não tinha nada a ver com as drogas. É muito importante a gente perguntar para eles o que eles sabem a esse respeito. Muitas vezes isso é suficiente para matar a curiosidade daquela criança. Quando a gente pergunta para eles aonde você ouviu falar sobre isso, por que você está fazendo essa pergunta, aí a gente descobre o cenário, gente. E saber o cenário da dúvida da criança, muitas vezes é mais importante do que responder a sua pergunta. Por exemplo, quando você pergunta para uma criança pequena, por que ele está perguntando o que é sexo? Onde que ele ouviu falar sobre isso? Por que essa pergunta surgiu no coração dele? De repente ele vai contar para você, por exemplo, que ele viu um vídeo na escola, no celular de um amigo, que era sobre sexo. Ou ele vai contar que estava na casa de alguém e que um adulto, por exemplo, convidou ele para fazer sexo. Então a gente acaba descobrindo, por exemplo, um cenário de abuso ou de violação dos seus direitos. E a gente entender o cenário que a criança está inserida é mais importante do que a gente responder a própria pergunta. Ontem eu conversava com a mãe de uma amiga também e ela dizia que a menina dela veio
com dúvidas também na área de sexualidade. Quando ela descobriu, ela estava assistindo vídeos no YouTube que eram referentes à questão de sexo, de intimidade, coisas que ela, como adulta, não tinha tido acesso, mas a filha dela, muito pequena ainda, estava tendo acesso a esses conteúdos e ela bloqueou, por exemplo, o YouTube do iPad da pequena dela. Então, a gente entendeu o cenário que trouxe a dúvida aos nossos filhos, muitas vezes é mais importante do que responder a própria pergunta. E por fim, se você não souber o que falar naquela hora, né? Se de repente ele te pegou tão desprevenido que você não se sente preparado para responder, você pode dizer ao seu filho: olha, agora a mamãe não consegue responder para você, mas hoje à noite nós vamos falar sobre isso. Ah, filho, agora a mãe está te deixando na escola, mas não se preocupa que de noite a mãe vai responder a sua pergunta. E responda a dúvida dele. Não pense que o fato de você ignorar, deixar passar, vai resolver a curiosidade do seu filho. Eles têm muitas maneiras de ter acesso a informações que podem colocar em risco, inclusive, a segurança deles. Responda as dúvidas do seu filho conforme a sua possibilidade. Eu gosto de usar a expressão de que a gente deve de fazer o nosso melhor possível. Muitas vezes não estamos prontos, preparados, não fomos preparados às vezes nem na nossa família para tirar essas dúvidas de crianças pequenas que hoje têm acesso a tanta informação, mas a gente pode procurar ajuda, conversar com alguém, achar uma estratégia, contar uma história. O importante é a gente manter a ponte do diálogo aberta. Se você gostou desse vídeo, se eu pude ajudar você um pouquinho, eu te convido a compartilhar esse conteúdo com mais famílias para que a gente possa sempre manter na família, na casa da gente, o lugar de segurança dos nossos filhos. Eu espero que você tenha uma semana abençoada e até o próximo vídeo.